encontramos uma prece que gostaríamos de compartilhar com os irmãos, com o título de Ânimo e Fé Viva, ditada pelo Espírito de Batuíra, no livro Mais Luz, psicografada pelo nosso querido Chico, que diz o seguinte: no tumulto das obrigações que nos cabe cumprir na esfera humana, existe no ímo do ser o recanto da paz em que nos é possível o reencontro incessante. E nesse doce cenáculo de meditação e prece, estamos habitualmente mais juntos. Não esmorecer, não nos afligirmos em demasia, agir com serenidade e confiança. Às vezes, parece que o barco estala sob a tempestade, mas o Cristo, só o Cristo é o timoneiro. Conservemos a ordem no piso de nossa embarcação, e o entusiasmo se nos fará invariavelmente o teto, a fim de que, de permeio, afeição, de carga valiosa, possamos conduzir para Deus o nosso dever bem cumprido, ânimo e fé viva. Então, queridos irmãos, reiteradas vezes a gente fala a respeito dos reencontros. Com certeza nós, no grupo, estamos nos reencontrando. E quanto a Sandra, desde que a gente conhece ela, a gente sempre sentiu uma afeição muito grande e, com certeza, o reencontro. E que bom que tu estás conosco, Sandra. Então, vamos falar nesta pessoa maravilhosa que encontrou um tempo para estar conosco, nossa querida Sandra Monero, é trabalhadora voluntária da Sociedade Espírita, Sociedade Fraternal Espiritual Polo da Luz da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Atua como palestrante, coordena grupo de estudos da doutrina espírita, participa das sessões mediúnicas como doutrinadora e também auxilia na parte assistencial da sociedade espírita. E como a gente sempre diz, é muito bom ver a Sandra nos passar o conhecimento da doutrina e a sua profissão de psicóloga que nos auxilia muito. Deus te abençoe, Sandra, querida. Seja bem-vinda. E nós sabemos que o teu protetor está bem pertinho de você. E tu vai passar para nós o que tu preparou. Deus abençoe a todos nós. Agradeço as palavras e essa introdução tão amorosa que a nossa querida Marilene nos faz, sempre muito doce comigo, né? E eu também acredito que nós estamos nos reencontrando. Quero dizer-lhes da minha felicidade de estar aqui conversando com vocês hoje, e a nossa proposta é realmente um bate-papo. Eu me sinto tão à vontade com vocês que pensei em não ter esse formato meio formal de palestra, e sim trazer algumas reflexões que faço a partir dos estudos das obras da Joana de Ângeles, da série psicológica, juntando com a minha segunda profissão, né? Primeiro eu fiz letras, fui professora aqui na URI Campus de Erechim por muitos anos. A minha área primeira é literatura brasileira e língua portuguesa. Fiquei anos aí. E depois eu tinha um outro sonho, que eu queria ser psicóloga. Aí depois, com 30 e poucos anos, eu fui fazer esse curso, e é agora ao qual eu me dedico e trabalho, então, a minha profissão toda ela voltada para a área clínica e também o desenvolvimento de pessoas. E aí eu consigo fazer um link bem bacana entre a doutrina e alguns conhecimentos que a gente tem da psicologia, não usando só a psicanálise. Aliás, é a que eu menos uso. A gente gosta de uma visão mais humanista, gosto muito da psicologia positiva, e também fiz uma especialização há pouco tempo em neurociência e comportamento, e também as neurociências têm nos ajudado muito
a mostrar cientificamente aquilo que a gente já sabe, enquanto espíritas ou enquanto cristãos. A importância de se crer num ser que transcende, a necessidade de alimentarmos as nossas forças internas, porque é isso que nos traz saúde integral. Então, eu gosto muito, quando o Daniel me pediu um tema, e aliás, eu pedi o que é que vocês gostariam que a gente trouxesse, e vocês nos deixaram livres para esta escolha. Então, sempre que eu estou junto de um grupo que já estuda a doutrina, e que com certeza tem muito mais conhecimento do que eu prefiro trazer, porque penso que poderei contribuir um pouco, com questões que envolvem a psicologia, e esta psicologia mais transpessoal da Joana de Ângeles, que a gente estuda já há algum tempo também na nossa casa espírita. Então, buscando este conceito de saúde integral, é importantíssimo que nos lembremos quem é o ser humano. Então, nós dizemos que o ser humano é um ser que pensa, sente e age. Esse é o ser humano, num conceito bem simples. É um ser que pensa, sente e age. Como tal, então, nós temos estas três partes que nos compõem: pensamento, sentimento e ação. Sabemos o quão importante é termos o controle sobre o pensamento. O quanto é importante gerenciarmos as nossas emoções para que possamos ter ações que sejam condizentes com o momento, com a realidade, com a ética e com os princípios que nos regem. Se nós formos ver as emoções, elas tomam conta da gente. O próprio Freud dizia, lá no final do século XIX, que todas as doenças, ele dizia, exceto as infecto-contagiosas, elas são de fundo emocional. E nós sabemos que até mesmo as infecto-contagiosas, elas encontram um espaço mais propício para que elas se desenvolvam quando nós estamos, sim, emocionalmente abalados. Quando a tristeza, a dor, a mágoa, a raiva, essas emoções ditas negativas, elas estão instaladas no ser humano. Quando a gente vibra nessa frequência, é muito fácil adoecermos. E adoecermos na nossa integralidade. Então, outra coisa que eu gosto muito de trazer no início das minhas reflexões acerca de saúde é o conceito de saúde. O que é saúde? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde não é apenas a ausência de doença, mas é o completo bem-estar bio, psico, social e espiritual. Isto é saúde. Completo bem-estar biológico, psicológico, social e espiritual. Eu acho bem bacana que esta quarta perna, como a gente brinca, este pilar espiritualidade, nem sempre esteve no conceito da OMS. E dos anos 80 para cá, se preconiza saúde como sendo biopsicossocial e espiritual. É desta forma que nós falamos em integralidade do ser, e que é o que a Joana de Ângeles propõe, inclusive um dos livros dela da coleção psicológica da série é O Ser Consciente, onde ela vai dar esses conceitos para a gente, né? E como é que nós vamos construindo a nossa saúde. Porque nós aqui sabemos, né? Nós somos este espírito imortal que vive a experiência carnal. Nós estamos, então, aqui com a nossa alma, com o nosso espírito, preso num corpo físico, que precisamos ter cuidado com ele, para que ele dure o tempo necessário para a nossa caminhada evolutiva nesta existência. Então, é lógico que eu preciso cuidar da minha saúde física, através de check-ups periódicos, da alimentação equilibrada, da atividade física, do sono reparador. Com certeza. Como é que eu cuido da minha saúde mental? Prestando muito atenção naquilo que povoa a minha mente.
em quais pensamentos eu deixo, né, eles povoarem a minha mente. Que pensamentos entram aí? Como é que eu faço para ter saúde mental? É claro, tem as questões que vão envolver memória, atenção, concentração, que aí a gente tem vários recursos, né? Existe a tal da ginástica cerebral, eu posso ler, aprender idiomas, fazer coisas diferentes, viajar, tudo isso me ajuda a ter uma saúde mental. Nós também sabemos que a saúde mental é mantida pelo trabalho. Tá? Freud, de novo citando ele, o pai da psicanálise, dizia que se queremos ser adultos saudáveis, psiquicamente falando, nós precisávamos ter as nossas duas pernas bem saudáveis. E para o Freud, as pernas eram o trabalho e o amor. Precisamos ter trabalho, no sentido de ocupação, de sermos sujeito, de termos propósito nessa existência. Então, o trabalho, ele realmente nos deixa saudáveis mentalmente. Ele é uma condição sine qua non para o adulto. Ele precisa produzir, ele precisa ser sujeito da sua história, fazendo alguma coisa, deixando algum legado. E a questão do amor, nossa, esse a gente vai falar depois na sequência, né? Que quando eu quero saúde, Jesus, o nosso grande mestre, nos ensinou através da amor-terapia. É a terapia que cura tudo. É o amor, né? O amor a Deus, o amor ao próximo, como a si mesmo. E quando Jesus disse isso para nós, do amor ao próximo como a si mesmo, ele não está nos instigando a ser egoísta, mas ele está dizendo que o auto-amor é fundamental para que eu possa amar o próximo. O auto-amor é fundamental para que eu me cuide e tenha depois condições de cuidar o meu semelhante. Então, realmente, creio que Freud tinha razão quando dizia: trabalho e amor são as condições necessárias para a saúde psíquica do adulto. Assim como ele também disse que se você quer que a criança cresça saudavelmente e se torne um adulto saudável, os pais, os responsáveis, têm que entregar amor aos filhos, dar amor e dar continência, dar limites, disciplina. Sem estes ingredientes, as crianças, o jovem não cresce saudável psiquicamente. Nós vamos ver que estes ensinamentos da psicologia, eles estão presentes na pedagogia, na andragogia e em várias filosofias de vida, né? Disciplina, condição primeira, né? Não é o que o Chico dizia para nós? Disciplina, disciplina e disciplina, né? O seu mentor disse certa feita, quando sugeriu que eles escreveriam muitas obras, né? E o Chico disse: nossa, mas o que é que eu preciso, né? Eu nem tenho condições para tanto. E ele disse: sim, você vai precisar de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E é o que a gente ainda, eu falo por mim, né? A gente ainda esbarra nesta questão da disciplina. Alguns mais na questão, por exemplo, da atividade física, outros da alimentação, né? Outras pessoas ainda cultivam alguns vícios, sejam de ordem física ou moral, porque não é fácil a gente se despir de todos os vícios, né? É uma proposta muito bonita. E eu não sei se os senhores conhecem a obra Sublime Oração de Francisco de Assis. Ela é linda, né? E nessa obra, o autor nos apresenta um caminho, né? Ele quer que nós substituamos os vícios por virtudes. E vai mostrando, então, a partir da oração de Francisco de Assis, como é que a gente faz esse exercício. Eu acho lindo esse livro do Alírio. Ele é maravilhoso, a gente estudou lá no nosso centro e serviu muito para nos mostrar como se faz um processo de mudança. E que a gente precisa muita mudança
se nós queremos ter saúde. Como nós somos este ser em eterna construção, e que a nossa vida ela é feita de fases, e também aqui me permitam os senhores indicar mais uma obra, e tenho certeza que os senhores conhecem, A Bússola e o Leme, do Haroldo Dutra Dias, né? O Haroldo nos traz uma forma de ver as fases da vida muito didática, é muito interessante, né? Ele mostra que a nossa vida é construída de ciclos, e estes ciclos são de 7 em 7 anos. E quando a gente estuda o comportamento humano, né, nós da psicologia que estudamos o desenvolvimento humano, nós vamos ver que tem total lógica esta divisão dos ciclos em 7 anos. Do 0 ao 7, a formação da personalidade, né? Uma série de amadurecimento que se dá no nosso cérebro. Dos 7 aos 14, aí sim é que começa, né? Realmente esse amadurecimento em função dessa fase transitória, né? Da criança para adolescente. 14 aos 21, nossa, passou a puberdade, os hormônios estão todos organizados, o nosso córtex pré-frontal já está estruturado aos 21 anos, e a nossa tomada de decisão e as escolhas podem ser mais assertivas. E dos 21 aos 28, a gente começa a definir a nossa profissão. Vale a pena ler o livro, né? E depois ele vai mostrando que, independente de nós termos 60, 70, 80, 90 anos, sempre de 7 em 7 é uma nova janela de oportunidades. Assim como, diz o Haroldo, não só de oportunidades, mas também de perigos. A cada ciclo existem janelas de oportunidades e perigos que a gente, a partir do conhecimento, pode dominar este período e tirar o melhor proveito possível, buscando a nossa ascensão, a nossa evolução, tanto materialmente falando, como espiritualmente. Então, é muito bacana, né? Esse livro, ele nos auxilia, ele nos entrega algumas ferramentas bem bacanas para quem quer continuar aproveitando as fases, independente de qual se encontra, né? Porque a gente está sempre começando um novo momento, uma nova aprendizagem. Estamos sempre aprendendo, né? O ser humano é este ser que está em eterna construção, que é um eterno aprendiz, e que a gente vai amealhando, então, todos estes saberes, né? E que bom, acho que foi a Cristina quem disse que a gente nunca perde isso, né? Isso é maravilhoso, eu também fico muito feliz com isso. E acho que todo investimento que nós fazemos, comprando livros, viajando, trocando experiências, como hoje à noite, são momentos que não têm preço, eu já digo. É algo, né, que nós vamos colocar na nossa bagagem e ninguém nos tira. Hoje mesmo pela manhã eu tive a oportunidade de dar uma palestra numa cidade vizinha, mas não dentro do espiritismo, né? E sim da psicologia. Eu fui falar para adolescentes e eu dizia para eles do quanto é importante que a gente deixe um legado para quem vem depois, que é muito importante que os pais deixem sim uma herança para os filhos, mas que não precisam se preocupar, não precisa ser terra, nem salas comerciais, nem um monte de dinheiro. O que precisamos deixar é a formação. Precisamos dar esta condição para que os nossos filhos tenham acesso ao conhecimento, que eles possam estudar. Isto é que a gente tem que deixar como herança, né? O conhecimento. Ajudá-los a construir estes saberes, porque isso sim, ninguém tira, né? E ele é acumulativo. Se toda a nossa existência, se em cada encarnação nós buscarmos conhecer um pouco mais, nossa, como diz Joana de Ângeles, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então eu vou ficar bem feliz, né? Eu estou aproveitando essa existência. Claro, a gente tem muito a melhorar, mas já não estamos mais perdendo tempo, como muitos irmãos ainda, infelizmente, por não conhecerem, né, as coisas que a gente já conhece, desperdiçam tempo ali com TikTok, com Instagram, com Facebook,
Nada contra as redes sociais, mas saber usar com parcimônia e gastar o tempo da melhor forma, né? Investindo este tempo na nossa evolução. Nós estamos aqui não é a passeio. E eu acho que quando se tem essa consciência, e se nós pudermos compartilhar isso com quem está conosco e com quem vem depois, né, nós teremos, eu acho, feito um bom trabalho, e quem sabe a espiritualidade de luz e os nossos queridos protetores e guias também ficarão um pouco felizes conosco de ver que a gente trilha um caminho e estamos preocupados em fazer uma semeadura, né, com estes saberes que são tão importantes. Então, a questão da saúde mental, ela passa por aí, pelos nossos pensamentos. A nossa saúde emocional, ou também como eles dizem que nós somos um ser social, ela tem a ver com as nossas emoções e com as relações interpessoais. Então, para que eu tenha saúde emocional, eu preciso aprender a gerenciar as minhas emoções. Eu preciso aprender a ouvi-las e a nominá-las. Eu tenho que falar sobre o que eu sinto. As pessoas não têm bola de cristal ou não são adivinhas a ponto de saberem o que se passa no meu interior, as que se relacionam comigo, se eu não falo. Se eu fiquei chateada, se eu estou triste, se eu estou magoada. É necessário termos maturidade para olharmos para o que estamos sentindo, aceitarmos o que estamos sentindo e poder compartilhar isso, buscando auxílio, pedindo respeito. E se, porventura, né, a gente puder mudar esses sentimentos, né, essas emoções negativas por positivas, que ótimo. Se nós precisamos de ajuda especializada, que busquemos. Muitas vezes a gente não lida com a nossa saúde emocional sozinhos, né? Seria como, por exemplo, querer que nós façamos um tratamento de canal nós mesmos sem ir ao dentista. Que a gente vá fazer um check-up no cardiologista nós mesmos, auscultando e sem conhecimento, querer ver se a gente está com uma arritmia ou com uma taquicardia. Então, muitas vezes, para trabalhar as nossas emoções, nós vamos ter que buscar um profissional. E, às vezes, até mesmo um medicamento para determinadas circunstâncias. É claro que não estou desconsiderando o tratamento espiritual. Acho que sim, é importante o passe, é importante uma conversa fraterna, mas muitas vezes o problema não é espiritual. O problema é psíquico. E vai precisar do psiquiatra. Vai precisar de uma medicação para uma depressão severa, para uma ansiedade generalizada, para uma crise de... Nem vou dizer que seja só ansiedade, porque até ansiedade às vezes a gente controla, né? Mas quando eu estou numa crise de pânico, eu preciso da medicação. Eu estou com a minha química cerebral comprometida. Às vezes, a gente tem, por exemplo, doenças cuja fonte é genética. Então, nós precisamos sim conhecer a nossa árvore genealógica, saber quais são as doenças que estão aí, porque nós as herdamos também. E muitas vezes, determinados componentes, por exemplo, os neurotransmissores, como alguns hormônios, dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina. Se estes elementos estão meio que desequilibrados no nosso cérebro, a gente não vai ficar bem. E nós poderemos ter crises horríveis, depressão, alguns transtornos, algumas síndromes que vão, né, aproveitando este espaço que lhes é favorável e vão tomando conta da gente.
É claro que quem tem a sua espiritualidade desenvolvida, né, quem busca este conhecimento, se alimenta desta fonte e adoece muito menos. Mas nós temos irmãos de caminhada que não estão ainda neste nível, que sequer, eu ouço no meu consultório, queridos amigos, eu não sei rezar, eu nunca orei, nunca fizeram uma meditação, não sabem o que é esta paz e sentir a presença desse Deus vivo. Então fica muito difícil quando de uma situação mais delicada, com, digamos, um diagnóstico ou um prognóstico meio difícil, onde eles se agarram? A quem recorrer? Quando o médico diz lá que o paciente, o vovô, a avó, a mãe, está em coma e que só um milagre vai salvar, quem eles buscam? Eles nem acreditam em Deus, eles não sabem que existe, nem sabem ou dizem que milagres não existem, negando que a própria vida é um milagre. Então, assim, nós temos que levar o que nós acreditamos adiante. E vamos ter que ser verdadeiros cristãos, independente de religião. Mas vamos tentar mostrar, né, esta parte do ser humano que é a sua espiritualidade, que é o princípio de tudo, e que é a única coisa que não morre, é o nosso espírito, né? Os neurocientistas falam em consciência. Eles dizem, né, essa essência. E nós sabemos que é a partícula divina, né, que está aí dentro, é esse espírito que é imortal, mas nem todo mundo usa essas terminologias. E até nós, na psicologia, temos que ter cuidado, porque se eu vou lá e levo este papo que eu estou tendo com vocês, a academia não gosta muito. Não se fala em religião, não se fala em espiritualidade ainda. Quer dizer, em algumas universidades já se fala, e já tem nos cursos de medicina, em algumas universidades, a disciplina de espiritualidade. Aqui na região ainda não tem. Na minha cidade tem o curso de psicologia, na universidade tem o curso de medicina, não se fala sobre isso. Nas semanas acadêmicas, que se poderia abrir um espaço, né, para esta temática, ainda se tem muita resistência. Mas a gente vai fazendo um trabalho aos pouquinhos, mesmo que silencioso, né, pequenininho, mas sempre que possível nós vamos levando, sim, aquilo que nós acreditamos ser verdade. Pelo menos a nossa verdade, com respeito a todas as outras, né? Então, desta forma, a gente consegue, então, voltando para essa questão da saúde integral, manter a nossa saúde emocional. Quando eu tenho gerenciamento sobre as minhas emoções, quando eu consigo nominá-las, quando eu consigo conversar sobre elas e quando eu estabeleço relações interpessoais saudáveis, mediadas por afeto, por amor, por respeito, né? Comprometimento, responsabilidade, que são todos indicadores muito importantes na relação com o outro. Lembrando, né, queridos irmãos, o ser humano é um ser relacional. A gente só existe na relação com o outro, né? Para que o nosso espírito tivesse a oportunidade de aqui estar vivendo nesta escola chamada vida, ou nesse hospital, porque assim também pode ser chamado, a gente precisou da relação de duas pessoas. Nosso pai e a nossa mãe, para que nós estivéssemos aqui. Então, isso não tem o que discutir. O ser humano é um ser relacional. Nós não somos ilha. Nós precisamos do outro. Sempre. Nós precisamos estar na relação com o outro. E isto também implica, né, em saúde ou ausência dela. As pessoas que se fecham, que não gostam muito de estar na companhia de outros, né, que se dizem ermitões, eles desenvolvem doenças psi com mais facilidade do que as pessoas que se relacionam, que sorriem, que brincam, que conversam, que trocam. Como é que eu vou desenvolver uma competência que se chama humanidade se eu estiver sozinha? Como é que eu vou desenvolver a capacidade empática
se eu não me preocupo com o outro e se eu não convivo com ninguém? Também não dá. Né? Experimentem ficar sozinhos, sem conversar com ninguém, sem ver ninguém, sem uma troca de carinho, de afeto, sem nada. Quanto tempo o ser humano aguenta? Ele adoece? Ele adoece mentalmente, ele adoece emocionalmente. E eu diria que ele adoece espiritualmente também. Né? E a outra perna aí, que é a nossa saúde espiritual, né? Os senhores sabem mais do que eu. Como é que a gente mantém a nossa saúde? O Cristo nos ensinou. Como? Através do amor em movimento, que é a caridade. Né? O que é caridade? Se a gente for buscar um dos conceitos, é isso. É o amor em movimento. Então, na medida que eu passo a buscar a felicidade do outro, a me preocupar com o bem-estar do outro, eu nem preciso pensar em mim. Porque quando eu estou fazendo ao outro, é a mim mesmo que eu faço. Então, uma das formas de me manter saudável espiritualmente é praticando a caridade, fazendo o bem. Outra, a meditação. É uma ferramenta muito legal. Quem gosta, a oração, a prece, também alimenta o espírito. Né? Desta forma, eu estarei saudável na minha integralidade. Cuido do meu corpo físico, do mental, do emocional e do espiritual. Promovo saúde? Muita. Mas a gente precisa saber que mesmo com todos estes cuidados, o fenômeno biológico do desgaste orgânico, das distonias emocionais e mentais, é perfeitamente natural. Nós temos um corpo físico que, por mais que eu cuide, ele vai perecer. Porque nós estamos aqui de passagem, esta não é a nossa verdadeira vida. Nós estamos aqui encarnados para aprendermos, para buscar a nossa evolução e contribuir também para a evolução do orbe. Mas nós não vamos ficar aqui. Vejam quanta coisa atrapalha, vamos dizer, entre aspas, a nossa saúde. A começar, por exemplo, com vírus. Os vírus, as bactérias, a própria temperatura. Coisas que são da natureza, que quer queiramos, quer não, dificultam, né? Facilitam que adoeçamos. Só que o que a gente também sabe? Tanto a doença quanto a morte, elas fazem parte da vida. E nós todos estamos fadados a elas. Então, a grande sacada é nós sabermos lidar com isto e encararmos com naturalidade as situações conforme elas vão se apresentando. É claro que o que estiver ao nosso alcance deve ser feito para minimizar todos estes estragos, evitando muita dor e sofrimento, à medida que eu faço escolhas conscientes e que eu faço o que eu tenho que fazer para cuidar da minha saúde. É claro que algumas coisas eu não terei controle sobre. Existem variáveis que são incontroláveis e que eu vou ter que aprender a lidar quando elas se apresentarem. Aí que tá, eu preciso ter uma mente sã para que eu possa ter um corpo são na medida do possível. E conforme as doenças vêm, que são fruto da idade, do desgaste natural, ou mesmo, todos nós sabemos, né, quem estuda a doutrina, que como a gente não só vive esta vida, nós também estamos colhendo plantios anteriores e que muitas vezes estamos passando por provas e expiações necessárias para a nossa evolução. E que são, sim, problemas, né? Doenças, muitas vezes, que nos tiram dessa coisa boa que é ser saudável. Mas daí, vamos nos revoltar? Vamos dizer que Deus não existe? Ao contrário, vamos pedir forças e vamos buscar ferramentas para passar pela situação que nós mesmos nos colocamos no pretérito.
E é isso que a gente precisa saber, e nós sabemos, queridos irmãos, mas levar este saber adiante. Que no dia a dia, nós estamos sempre produzindo energias. E essas energias que nós emitimos, sejam elas positivas ou negativas, elas vão nos trazer um resultado. E esse resultado, ele pode se apresentar em forma de saúde ou de doença. Então, eu preciso cuidar e prestar muita atenção no que eu vibro. Se é na frequência negativa ou se é na frequência positiva. O que é que eu estou construindo para a minha própria existência? Seja ela daqui a alguns anos, nesta mesma encarnação, ou numa próxima. Isso eu também preciso cuidar, se eu quero ser saudável integralmente. E se eu quero sair daqui melhor do que quando eu aqui cheguei. E já vislumbrar, talvez, uma encarnação futura, não sei aonde, se aqui, né, poderemos herdar a Terra, ou se já seremos merecedores de um mundo um pouco mais evoluído, ou ainda menos evoluído. Tudo depende das nossas realizações morais também, porque elas também geram energia. E oxalá sejam energias positivas, né? Para que a gente possa ir transmutando, deixando de lado muita coisa dolorosa, de sofrimento e de limitações, né? Abrindo um espaço, então, para uma vida mais harmoniosa, mais saudável, mais feliz. Porque o que a gente também sabe? Perfeição relativa, só Deus. Aliás, perfeição, né? Nós teremos uma perfeição relativa. Perfeição, só o Criador. Mas a gente ainda está longe dessa perfeição relativa. Ela demanda muita disciplina, muita determinação, muita doação. E a gente ainda é bastante absorto aqui com as coisas do dia a dia. Nós ficamos muito assoberbados, né? Com o trabalho, com as nossas responsabilidades enquanto pais de família, enquanto profissionais. E é uma pena que a maioria desperta para isso depois da metade da vida. A maioria de nós é depois dos 40 anos que percebemos que está faltando alimentar uma parte, que é a espiritual. E deveria ser o contrário. É ela que nós deveríamos desde sempre estar alimentando, né? Que bom nas nossas casas que a gente já pôde dar esta formação para os nossos filhos. Desde pequenininho acompanhando o evangelho no lar, né? Fazendo caridade junto, participando das ações solidárias, sendo voluntário. Nossa, a galerinha já sai na frente, né? Ou não tão atrasados como nós. Eu fui conhecer a doutrina espírita no ano de 1990. Faz 30 e poucos anos que eu frequento o Polo da Luz. Antes a gente se envolvia com ações da igreja mesmo, né? Eu gostava muito. Eu entregava panfleto na igreja, eu cantava, eu participava das missões, eu sempre, né? O Jesus era o mesmo, seja lá na igreja católica quanto aqui na doutrina espírita, né? Mas então a gente já tem isso internalizado. Mas eu vejo assim várias pessoas que nos procuram, que estão doentes e que elas são muito secas deste conteúdo. É um terreno muito árido. É uma pena. E desta forma, tudo isto, né? Todas essas situações desta vida material, quando a gente não sabe lidar com isto, não busca o conhecimento do próprio ser humano, não busca nada que transcende, fica muito difícil lidar com as adversidades. As pessoas se desesperam, elas se perdem, né? Elas muitas vezes buscam o próprio suicídio como salvação dos seus problemas, como se adiantasse alguma coisa, né, queridos irmãos? Como se sair desse mundo tivesse tudo resolvido. Então, como é importante que a gente compartilhe, que a gente leve estas ideias, estas verdades para mais pessoas, porque isto é libertador. Nós não precisamos convencer ninguém de nada, mas me parece que nós podemos ser porta-vozes destas verdades que libertam.
um Deus que não é punitivo, um Deus que acolhe, um irmão maior que é modelo de tudo. A gente tem um código, né? A própria doutrina espírita, ela é um código moral. Se alguém tem dúvida do que é para fazer para ser feliz e para ter uma vida saudável na sua integralidade, seria só seguir o que Jesus nos ensinou, né? A gente diz sempre, nos grupos que eu frequento, e mesmo com bastante adolescente e crianças, né? Quando se está com dúvida do que fazer, nós devemos nos fazer aquela perguntinha: o que Jesus faria no nosso lugar? Claro que a gente não tem a grandeza de Jesus, mas pelo menos a gente saberia o que é para fazer e o que não é para fazer. É uma boa, né? Tá na dúvida? O que Jesus faria no teu lugar? Reflita, você vai ter a resposta. Outra coisa que nós sabemos, né? Nós sabemos que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Está escrita na consciência de todo mundo. Logo, nós sabemos o que nós devemos e podemos fazer e o que nós não devemos fazer. Vamos ter que ajudar as pessoas a encontrarem isso dentro de si mesmas. Mostrar que estas leis estão na nossa consciência. Porque muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas eu não sabia, por isso que eu fiz tal coisa. Talvez, né, você será perdoado pela sua ignorância, mas sempre dar essa resposta não vai dar não, né? A gente não pode usar isso. Ah, eu não sabia. Ah, mas tu está fazendo o quê que tu não está em busca do saber? Então, a gente precisa, né, dizer que quanto mais nós estivermos em consonância com as leis divinas, mais saudável nós seremos. Porque estaremos incorrendo em menos riscos, em menos erros. E desta forma, seremos mais saudáveis e mais felizes. Então, se eu preciso estar em consonância com as leis divinas para ser saudável, eu preciso conhecê-las. E onde elas estão? Escritas na nossa consciência. Tem que levar isso para as pessoas. Parece difícil, mas não é tão difícil, não. Depois que Jesus aqui esteve, ele facilitou muito o nosso aprendizado. Ele é o evangelho vivo. Então, nós precisamos, sim, ter humildade, ter humanidade e desenvolver aquilo que vem a ser a maior terapia, que é o amor-terapia. Quando nós falamos de doenças, sejam elas da natureza que for, todas elas podem ser minimizadas a partir do amor. E quero dizer-lhes, meus queridos amigos, a gente estuda isso na psicologia e que vai ao encontro dos ensinamentos do Cristo. Tudo começa por mim. E não é nada de egoísmo, nem de narcisismo, nem de nada. Auto-amor no sentido de autopreservação. Auto-amor porque ninguém dá o que não tem. Então eu preciso me amar para amar ao próximo. Se Jesus disse isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é porque o caminho começa por aqui. Eu tenho que me amar, eu tenho que me perdoar, eu tenho que ter compaixão por mim. Inclusive, nós temos livros maravilhosos na nossa área, psi, que falam sobre o auto-amor, sobre o autocuidado, porque quem se ama se cuida. E é uma questão de preservar a vida. Porque quem não se ama, quem tem autoestima baixa, não tá nem aí, come 1 quilo de chocolate, come costela gorda, bebe. Ah, se eu morrer também, se eu tiver diabetes, que se lasque, não interessa. A gente ouve horrores. São pessoas que estão doentes, são pessoas que não se amam. E que realmente não descobriram que esse Deus maravilhoso habita dentro delas. Que nós somos parte desse Deus. Porque se soubessem, não fariam isso com seus corpos. Eu gosto muito de uma fala do Divaldo, vocês devem conhecer, né? Quando se fala de bebida alcoólica, né? Ele esteve aqui uma vez em Erechim, numa palestra, eu assisti, e ele dizia assim: imaginem, há quem dê álcool para os amigos,
o que vai servir para os inimigos? E deu risada. E eu achei uma graça, né? Porque realmente, para que beber bebida alcoólica que te corrói, que estraga as famílias, que compromete a tua saúde psíquica? O cigarro, neste momento mesmo, eu tenho uma paciente que está com câncer, metástase por tudo que é lugar, e ela não consegue largar o cigarro. Fumava 2 maços por dia, baixou para 1, baixou para 10 cigarros e não tem jeito. E está ali, ó, pitando e morrendo. Que difícil, né? Então, vejam, a gente precisa se amar. Nós precisamos desenvolver esta terapia que é a mais significativa de todos. Amor-terapia. Exercitar o auto-amor e amar ao próximo como a si mesmo, né? É lógico, eu tenho que dizer-lhes, claro, a gente está falando aqui de amor, de sentimento, de emoção, mas nós não podemos deixar a razão de lado, né? Tem uma frase aqui que eu gosto muito, que ele diz, queria achar agora, não sei onde é que está, mas eu queria ser... não estou achando. Né? Tu vê como é que é. Tenho vários textos aqui, mas é quando ele fala do auto-amor e dizendo que é necessário... Aqui, ó. É necessário desenvolver o intelecto e a emoção para marcharem juntos como asas para largo voo, ensejando-se conhecimento e atividade fraternal, que faz bem primeiro aquele que a pratica, auxiliando depois quem dela necessita. Que bonito, né? Essa parceria de intelecto e emoção igual a asas para largo voo. Achei tão poético, ao mesmo tempo tão profundo e verdadeiro, né? Se o Freud falava nas pernas trabalho e amor, este texto que eu peguei na internet, que eu não sei quem é o autor, fala da necessidade de desenvolvermos o intelecto e a emoção, né? Fazendo destas duas ferramentas asas para a gente galgar largos voos. Achei muito legal isso. E aí, vocês poderiam me perguntar, tá, Sandra, tu está falando bastante de saúde, está falando dessa saúde integral, quem constitui o ser humano, mas cadê o otimismo? Né? Onde é que ele está? E eu quero dizer-lhes que essa questão, tanto do otimismo, quanto da fé, quanto da esperança, nada mais são do que ferramentas, possibilidades que temos de acessá-las para que tenhamos forças para fazer o que tem que ser feito. Aceitar aquilo que a gente não pode mudar, coragem para mudar o que pode ser mudado e, como é que é aquela palavra? Para discernir entre as duas? Esqueci agora. Sabedoria. Muito bem, Maria. Isso aí. Isso aí. Eu preciso, né, saber o que eu posso mudar, ter coragem em mudar. Aquilo que eu não posso mudar, eu preciso aceitar. Agora, tem muita gente que se esconde atrás disso, achando, não, isso aqui eu não posso mudar, daí eu nem tento. Nem sempre é assim, né? A gente precisa perseverar. A gente precisa lutar e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Eu preciso discernir entre o que não tem remédio, na tal da frase, remediado está, e aquilo que eu posso, a partir do meu posicionamento, auxiliar na mudança. E você sabe, né, queridos irmãos, a maior dificuldade é mudar-se. A gente sempre enxerga, mas aquele lá podia fazer isso, se ele mudasse naquilo, estava tudo resolvido. A gente tem saída para os problemas alheios.
Agora, a grande mudança, como Gandhi dizia, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Não é fácil. E esta chavinha da mudança, né? Essa fechadura abre só de dentro para fora. Isso é bem legal também. Nós, nos pedem muito na área psi, que a gente faça palestras motivacionais, que a gente leve palavras para as pessoas fazerem a mudança. Ok, a gente até pode dar uma motivada, só que esta motivação é extrínseca, ela vem de fora para dentro, mas a verdadeira mudança, a verdadeira motivação é de dentro para fora. Aí sim, essa vem para ficar. E uma mudança verdadeira, ela não acontece da noite para o dia. Então, por isso que pessoas que têm fé é sinônimo de coragem. Porque quem tem fé, acredita. E quando eu acredito em alguma coisa, eu movimento forças internas que me permitem fazer a coisa acontecer. Ter esperança é maravilhoso. E ninguém tem o direito de nos tirar isso. Porque através da esperança é que eu encontro forças para suportar, por um determinado período, alguma coisa que me é desconfortável, difícil. Porque eu tenho esperança que a coisa vai mudar. Porque eu vou me posicionar de tal forma e vou fazer a minha parte no processo e eu vou acreditar que vou conseguir. Neste curso que eu fiz, que eu comentei com vocês, de neurociência e comportamento, eu tive a feliz oportunidade de ser aluna do Daniel Goleman. Ele deu uma aula, o pai da inteligência emocional. E ele nos ensinou que jamais a gente deve dizer assim, ó, eu nunca vou conseguir aprender isso. Não, isso não é para mim. Eu jamais terei tal coisa. Eu jamais serei tal coisa. Erradíssimo. A gente precisa abrir um espaço, uma oportunidade, dando um outro tipo de comando para a nossa mente. Se realmente nesse momento, vamos brincar aqui, usar um exemplo material. Eu quero comprar uma caminhonete grande, confortável para viajar com a minha família. E ela custa 500 mil reais. Eu não posso dizer eu nunca vou ter essa caminhonete. Eu tenho que dizer eu ainda não posso comprar, mas eu terei. Eu ainda não consigo ajudar todas as pessoas, ou estimular, ou incentivar o meu grupo, mas eu creio que eu vou conseguir. Então, ele disse que simplesmente colocando o ainda, muda totalmente a forma como o meu inconsciente compreende as coisas. Então, olhem que bonito isso. Eu não estou fazendo projeções e negação, que são recursos do ego, né? Mecanismos de defesa. Eu não estou negando o problema. Eu não estou dizendo que eu tenho, que eu sou e que eu faço. Eu estou dizendo que eu ainda não consigo. Mas eu não digo eu não consigo. Compreendem? Isto faz toda a diferença, queridos irmãos. É muito legal. E eu comecei a exercitar dessa forma. E vou dizer-lhes que é libertador. Eu ainda não tenho, eu ainda não consigo, eu ainda não corro, eu ainda não ergo muito peso na ginástica, mas eu vou conseguir. Isso é muito legal. Isto é esperança, isso é fé, isso é pensamento positivo. E estas coisas transformam o mundo. Pensamento positivo e fé são verdadeiras ferramentas, para não dizer armas, transformadoras. Tem um livro, ele não é espírita, assim como a Bússola e o Leme também não é um livro espírita. Não sei se os senhores conhecem o autor chamado Napoleon Hill. É um pensador, uma espécie de filósofo do final do século XIX. Ele escreveu o livro, Entre Tantos, Mais Esperto que o Diabo. O título é meio assustador, né? Mais Esperto que o Diabo, mas o livro é fantástico. Ele nos dá uma lição de vida.
e usar algumas ferramentas e desenvolver algumas competências. O livro é estruturado como se fosse uma conversa, uma entrevista entre o entrevistador e o suposto diabo. E numa das passagens, o entrevistador pergunta como que ele domina, como que ele tem o controle sobre quase toda a população terráquea. E daí ele diz que ele usa duas ferramentas. Ele manipula e controla a humanidade através do medo e do pensamento negativo. Estas são as portas que esta figura encontra para alienar as pessoas. E daí no livro ele diz que o oponente dele, ele não chama Deus, ele diz o meu oponente, né? O diabinho falando. O meu oponente, que no momento está dominando 2,5% da população terráquea, usa outras duas ferramentas. Deus usa a fé e o pensamento positivo. Deus usa a fé e ele usa o medo. É bem interessante, o livro nos traz alguns insights e que a gente pode colocar em prática algumas daqueles conhecimentos que Napoleão Hill traz. É uma espécie de filosofia muito interessante. E a parte que eu mais gostei é esta: fé, positividade. Isto transforma o mundo. Nós precisamos acreditar e colocar isto em movimento. Aí, né, então essa questão, quando eu exercito o auto-amor, eu confio, eu desenvolvo outras habilidades. E com estas, né, vem o equilíbrio emocional, vem a saúde, vem o otimismo, vem a esperança. Todos estes sentimentos, todas essas emoções são frutos, são filhinhos do amor. Então, quanto mais eu tiver entusiasmo, né? Se a gente for ver o sentido etimológico da palavra entusiasmo, é ter Deus dentro. Né? Então, se eu sou entusiasta, se eu sou otimista, no lugar de pessimista, né? Se eu sou altruísta, se eu amo a Deus sobre todas as coisas e a mim mesmo, como eu amo o próximo, sem dúvida, a minha jornada nessa existência será mais leve, as coisas vão fluir e eu serei mais feliz. Não dizem que nós estamos fadados à felicidade? Sim. Se ainda não chegamos lá, estamos construindo. E a nossa caminhada pode ser feita de muitos momentos felizes. O que a gente deseja para as pessoas? Saúde e felicidade. E é desta forma que eu encerro a minha fala. Como gerenciar nossas emoções, né? É muito importante isso. Muitas vezes não nos damos conta, e principalmente nesses tempos em que vivemos hoje, não é? Em que as emoções estão à flor da pele, e nem sempre são emoções educativas, boas emoções, né? Ainda mais em épocas de política, onde os ânimos se acirram, onde a gente vê, inclusive, agressões físicas, né? E a gente acaba não conseguindo, muitas vezes, gerenciar nossas emoções, e acabamos tomando partido. Sim. E isso nos prejudica bastante, né? E quando você falou, né, nós trazemos muitas doenças já no nosso DNA, e eu estava vendo o Divaldo falar que não necessariamente nós vamos desenvolver essas doenças, porque se nós gerenciarmos, entra o que tu estava falando, se nós gerenciarmos essas emoções, elas vão continuar lá. Sim. Nós não vamos despertar o gatilho para que elas saiam para fora, não é? E eu vi o Haroldo falando também, por exemplo, muitas religiões, eles falam que a fé não precisa mais tomar medicação, que vai ficar boa, que vai curar. E ele diz uma coisa muito interessante, por exemplo, ele citou a depressão. A depressão, quando ela escapa já do nosso controle mental, em que ela
se instala no corpo físico, há necessidade de medicação, porque ela está no corpo físico. Então, nós temos que tratar o físico e a mente. E aí, falando em mente, eu estava lembrando do poeta romano Juvenal, que dizia lá em 55, mens sana corpore sano, né? Então, nós, humanidade, já buscamos essa interação corpo-espírito, espírito-corpo, né? Nós já buscamos essas emoções boas para ter um organismo físico bom também, não é? Então, para mim não me alongar muito, senão eu fiquei aqui emocionado ouvindo as tuas palavras, né? Principalmente vendo sobre mim, quantas vezes eu falho nesse gerenciamento das minhas emoções e deixo elas fluírem do jeito que, vamos dizer assim, sem aquele controle emocional, e eu vejo que isso me prejudica. E deixo, às vezes, vamos dizer assim, alterado, inclusive fisicamente. Então, a importância disso que tu nos trouxe, de sabermos gerenciar isso aí. Então, nós fazemos assim, eu vou passando de um em um, e eles interagem contigo, e você, em cima do nosso comentário, você faz o teu também. E Ótimo. aproveitando, então, que estamos aqui com nossos gurus, que são o Sr. Edgar e a Dona Marilene, vou passar, então, para eles a palavra. Guru, guru do século passado. Que responsabilidade. É que eu sou antigo, por isso que eu ainda falo guru, né? Sandra, muito obrigado, Sandra. Esta aula vou assistir 10 vezes mais, tá? Querido. Muito bom. Passei por um monte de gente, amigas minhas, de outros estados aqui também, que gosto muito de ti, faço as palestras para ele também. Eu sou um fã, primeiro fã teu, depois do teu esposo. Ai, que amor. Querido. Querido. Amado. Sandra, muito Obrigada, obrigada. A gente vai ouvir novamente, pode ter certeza. Foi muito bom. Eu vou providenciar os livros que você citou, porque quero aprender mais. Deus te abençoe. Muito obrigada. Foi muito bom. Tudo, do início ao fim. Querida. Concordo Obrigada. com tudo. Amada. Obrigada, Uma coisa- Marilene. Uma coisa mais bacana que você passou aí, Sandra. Querer poder, né? Sim. Eu quero dar salto mortal ainda. Muito bem. Eu ainda não posso, né, seu Edgar, mas eu vou dar meu salto mortal. Isso aí. Mas, sabem, frequentemente ele diz que deu salto mortal, depois ele diz e acordei todo suado. Que amor, Querido. querido. Deus abençoe a todos. Obrigada, Sandra. Deus te abençoe. Obrigada, Marilene. Obrigado, Marilene. Obrigado, Sr. Edgar. Kátia, posso passar para ti a palavra, Kátia? Pode passar. Quero agradecer primeiro a Sandra. Quanta coisa boa, quanta nutrição para o nosso espírito, né? Querida. Esse teu conhecimento, tanto espiritual, né, quanto acadêmico, e que tu possas voltar muitas vezes aqui para trazer outras informações para a gente, né, e nos orientar, porque a gente está aqui para aprender. Eu quando o Daniel passou para a gente o tema da palestra, eu fiquei a gente sempre se coloca, né, na situação, a gente sempre se coloca no tema. E eu fiquei pensando: "Ah, eu sou otimista, sempre fui otimista, nossa". Aí comecei a assistir algumas palestras, e aí eu comecei assim: "Ih, olha, acho que não, eu sou mais otimista do que pessimista, mas olha só, eu tenho uns medos que me trava, e olha, eu preciso estudar mais sobre, né". Mas aí eu pensei assim: "O que que eu tenho de otimista?", eu, a Kátia, né. E eu aprendi ao longo da minha vida, era meio que uma coisa natural minha, mas hoje
estudando, né, e vendo todos esses assuntos, eu penso que uma coisa minha que é otimista é ver sempre o lado bom nas coisas, Maravilhoso. seja ela o que for. Principalmente nesses tempos, como citou agora o Daniel, né, que a gente vê, meu Deus do céu, mas como pode aquela pessoa fazer isso? Meu Deus, mas como pode essa guerra? Meu Deus, mas como podem tocar fogo? Sabe? É muito. É todo dia, é uma movimentação na nossa cabeça para que a gente compreenda, né, e tire alguma coisa de bom de tudo isso. Mas eu acredito que de tudo que acontece na minha vida, no mundo, sempre tem um lado bom, sempre tem um objetivo, né. Mesmo quando é uma coisa ruim, tá Sim. ensinando alguma coisa, muita gente vai ter que aprender com isso, as pessoas vão evoluir, as pessoas vão parar, vão repensar, vão retomar a caminhada, enfim, sempre então eu acho que eu me salvo no otimismo ainda por isso, né, Deus queira que seja. Mas eu assistindo uma palestra hoje, a palestrante, ela cita uma frase do Anthony Robbins, que diz o seguinte, e tem muito, né, a ver aí com o que tu falaste sobre a gente reagir, né, sobre a gente, executar. Eh, Saiba que são as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Você resolveu alguma coisa, você cria a condição. Achei muito legal isso, muito construtivo. Mais uma vez, muito obrigada, querida, e que Deus te ilumine, que tu possas trazer mais e mais coisas, né, nutritivas para a gente, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Kátia, obrigada pelas palavras e foi fantástica a tua colocação. Poucos minutinhos, mas a gente já aprendeu contigo também, né? Que bom, fico bem feliz. Muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigado, Kátia. Gorete, posso passar para ti, Gorete? Boa noite e obrigada, né, Sandra, também, porque foi muito bom as colocações que você colocou. Como você é psicóloga, né? Psicóloga, né? Sim, Então a gente vai aproveitar, amada. claro que sim. Daniel não pode ficar chateado. Então, ô Sandra, tipo assim, Joana, ela coloca sempre tudo muito bem, né? E só que muitas vezes eu penso assim, tem uma certa dificuldade em internalizar alguns apontamentos, né? A gente lê e entende. E no momento que você passa por aquele momento, vamos dizer assim, crucial, né? Que você achava que aquilo não ia acontecer com você, mas ele está acontecendo, e você procura, como é que eu vou te dizer? Você sabe como deveria pensar, agir e reagir. Mas reagir nem sempre está de acordo com aquilo que você Pensa. pensa. E aí? É o fracasso? Você esqueceu o que você aprendeu? Ou você está muito fragilizado naquele momento, né? E daí, quando eu falo fragilizado, eu quero dizer assim, fragilizado no sentido espiritual, claro que a gente sabe, né? No emocional, mas também no físico, né? O físico pode te puxar um pouco quando você está naquele momento realmente, fisicamente, muito debilitado, né? Porque você tem uma certa força que faz com que o teu corpo se erga mesmo quando ele pode, Uhum. né? E essa situação ocorreu. Mas eu quero dizer assim, daí fica aquela dúvida, né? Será que eu errei muito? Será que eu falei muito? Será que eu não entendi bem aquilo que eu deveria ter entendido acerca do evangelho, da doutrina dos espíritos? E daí fica tipo assim, quase que uma lacuna ali naquele momento, sabe? Que dificulta, vamos dizer assim, a gente ultrapassa o momento, porque, graças a Deus, todos recebemos o amparo divino, né?
e temos a doutrina que nos serve assim de fortaleza íntima mesmo, né? No momento da fé, para a gente não desesperançar, e sim, ao contrário, ter a esperança de que vamos vencer, né? Então, a Joana, ela é muito profunda, né? E a gente lê e relê, e às vezes a gente acha que entendeu, e às vezes, né, alguma coisinha ficou para trás, né? Sabe? Isso seria um retroceder, um parar, ou a gente está assim vamos dizer assim, meditando e tentando projetar para o futuro uma situação melhor, um entendimento melhor, entender melhor as situações, né, que se colocam. Por todos nós, na nossa vida íntima, nós temos situações assim que vão se apresentando que são, muitas vezes, bem volumosas e bem dificultosas, né? E a gente tem que ter, vamos dizer assim, realmente um suporte muito grande para vencer, senão a gente fica meio paradinho, né, no caminho, meio sem rumo. Claro dizer, a gente sabe que tem o rumo, né, mas eu quero dizer que naquele momento a gente parece que a pedra também é grande para a gente, será que eu pulo, será que eu dou a volta, ou espero um pouquinho, alguém quebrar para mim, para poder prosseguir, né? Como você vê isso, assim? Eu te diria assim... A tua experiência, né? Com as coisas assim que eu estudo e o que eu vejo no consultório, né? E até fazendo claro. Com a espiritualidade. Até Jesus teve momentos em que ele ficou muito triste, né? A história nos conta em momentos assim de dor, dele se afastar e ficar lá sentadinho, orando, chorando. Então, as dores humanas, elas não quer dizer que a gente retroceda por saber alguma coisa e na hora que está sentindo meio que se perder. Faz parte. É da natureza humana. Então, assim, quando a gente fala em eu li as obras, eu entendi, eu sei, só que na hora de colocar isso em prática, e quando nós estamos vivendo um momento de dor psicológica, né, que ela é muito mais forte do que a dor física, eu diria. Parece que dói muito mais a alma do que cortar a mão, por exemplo. Né? Então, realmente, assim, o que eu faço? Como é que eu faço? Eu espero? Vai passar? Eu me desespero? Então, assim, na verdade, desesperar-se não. Saber que a gente nunca está sozinho, né? E tentar acessar esta parte desse Deus vivo que mora dentro de nós. E sim, naquele momento, não negar a dor e o sentimento, poder falar sobre o que se está sentindo, e é claro, à medida do possível, acessar esta nossa parte racional, que tem lá uma teoria que explica, né, o que a gente está vivendo, mas não é fácil. Quem que tem todo esse sangue frio para tentar racionalizar numa hora dessas? Não. Então, o legal é isso, é não se desesperar, e como dizia Chico, saber que isto também vai passar, e tem que buscar ajuda, Gorete. Seja no centro, conversando com a comunidade interna, seja buscando uma terapia, sim. Um ombro amigo de alguém que só te acolhe, que não te julga, que não te condena. É difícil. Mas tem. Tem pessoas que têm já esta grandeza de dar um colinho. Tem. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigado, Gorete. Mas, pessoal, façam como a Gorete, vamos explorar a Sandra ao máximo. Essas mesmas dúvidas que você tinha, nós temos também. Estamos aprendendo, então, por favor, vamos aproveitar esse momento que ele é único. É que a gente é muito, tipo assim, a autocrítica, né? Está sempre ali. Então, a gente fica sempre se questionando. Estou agindo certo ou não estou agindo certo? Onde é que eu estou falhando, né? E sabe, Gorete, às vezes a gente é muito cruel conosco mesmo. Por isso que a gente precisa desenvolver a autocompaixão. Você tem que se amar, se desculpar, sabe? Se respeitar, e tá tudo bem.
Tá tudo bem se às vezes eu tenho uma raivinha, faz parte, é da condição humana. Tá Sim. bom? Obrigado, Obrigada. Beth. Obrigado, Sandra. Marilza, vou passar para ti. Posso, Marilza? Pode. Bom, Sandra, uma excelente exposição, né, sobre a área da saúde, que é uma das coisas assim que a gente, através do estudo, o nosso dia a dia, a gente se questiona muito, né? Como dizia a Gorete, a questão do suporte grande, né? Então, nos dias de hoje é muito positivo. O que está certo? Por mais que a gente estude, né? Mas o que está certo? Até onde, né? E a indignação de certas atitudes, principalmente agora, que nem o Daniel colocou, né? Nós estamos vivendo uma época bem difícil, né? Um período bem difícil em vários segmentos, mas eu procuro diariamente também sempre ler alguma coisa de Chico, de Valdo, ouvir alguma coisa da Haroldo, né? Então, eu acho que essas 3 questões aqui, ó, pensamento positivo, porque eu, por mais que assim, ó, você leva às vezes uma derrotada, né? Mas tem que ter pensamento positivo, a fé e cultivarmos demais o perdão. Sim. Se você não perdoar, né, as coisas não fluem. Uhum. Então, eu acho que é isso, mas a sua palestra, a sua exposição foi maravilhosa. Querida, muito generosa você, Marisa. Obrigada. Obrigada a Obrigado, você. Marilza. Obrigado. Maria de Fátima, posso passar para ti, Fátima? Oi, pode. Obrigada, Sandra. Também muito aprendizado. Gratidão mesmo sempre. Eu tenho por hábito toda manhã pedir que eu tenha sabedoria, por isso que eu entrei falando a palavra. No reto pensar, no reto agir, no reto falar, naquele meu dia, tá? E eu anotei 2 frases que você disse que me tocou muito mesmo, que eu vou trabalhar bastante essas frases. Precisamos de muitas mudanças se quisermos ter saúde. E a outra é, a maior dificuldade é nos mudarmos, não mudar o outro, né? Mas mudar a nós mesmos, tá? Gratidão eterna mesmo por todo o aprendizado de hoje. Querida, muito obrigada pelo carinho, Maria. Obrigada. Obrigado, Fátima. Cristina, posso passar para ti, Cristina? Sandra, também te agradeço. Muito obrigada por pelos ensinamentos. Assim, Sandra, eu trabalho na área de análises clínicas há 40 anos, né, no laboratório. Então, isso que você falou, que o Freud disse que todas as doenças são de fundo emocional, ele tem razão, né? Lógico, são, inclusive as infecto-contagiosas. E eu participo das associações médico-espíritas brasileiras, né? Participo da de São Paulo, e eu tive ano passado em uma conferência no Espírito Santo, em Vitória, só da AME, né, da Associação Médica Espírita. Então, todas as palestras daqueles médicos, falando sobre bastante coisa do que você citou, citando muito a Joana, todas as palestras terminavam como? Em Jesus. Todos eles terminavam em Jesus. Sim. E eu fiz uma pós-graduação em espiritualidade e saúde ali na Universidade de Caxias do Sul, que essa universidade ali, ela acho que já está na 4ª turma de pós-graduação de espiritualidade e saúde. Isso eu tenho interesse, que bom que tu está me dizendo, já tinham me dito e agora eu vou anotar e vou atrás, eu quero fazer esse curso. Tu vais adorar, Sandra.
Sim. Foram 2 anos, é uma vez por mês, na sexta-noite, sábado o dia todo, com todos esses grandes palestrantes espíritas brasileiros, o Décio Iandoli, que é médico, né, e vários outros que são médicos, Dr. Paulo César Frutuoso, e aí mostrando assim que esse conceito de saúde da OMS, como ele era, que é o mais completo bem-estar físico, mental, social e agora acrescido do espiritual, na realidade, se for assim, nós nunca estaremos 100% saudáveis, né? Então, assim, é a busca, né? Como você citou direitinho as etapas todas, né? A busca física, nós já estamos com tudo bem definido, né? A busca mental ainda é um desafio, e a espiritual, por enquanto, é para poucos, né? Então, assim, por isso que a minha gratidão diária é justamente ter tido nessa encarnação essa oportunidade de acesso a essa doutrina e esses ensinamentos de Jesus, que nos deixou o maior código de conduta moral para que a gente realmente consiga rastejar um pouquinho nesse rumo dessa felicidade que a gente tanto sonha, né? Então, e outra coisa, assim, no meu trabalho ali, eu vejo assim, as pessoas vêm com queixas sentem isso, estão com aquilo, uma doença assada, assim, e aí eu pergunto, mas como é que está a tua vida? Aconteceu alguma coisa? E muitas vezes elas logo começam a chorar, né? Sim. Então você percebe que ali, nessa busca, elas estão realmente, passaram por um estresse, estão passando por uma tristeza. Pronto, daí já refletiu no corpo físico, inclusive com as infecto-contagiosas daí, né? E como o Daniel falou, acho que do DNA, né, Daniel? Na série André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, ele explica direitinho que é no DNA que a espiritualidade atua, e aí tem a epigenética, Daniel, que tu falou, porque a epigenética diz assim, que mesmo que está no teu DNA, pode não se manifestar. Agora, se tu tens uma genética e tu vais ter uma vida que intoxique isso, é lógico que a doença vai aparecer. Mas se não, não. Se tu tens uma vida saudável, busca ter os bons pensamentos, alimentar bem a tua mente, e tens um lado espiritual bem desenvolvido, há grandes probabilidades dessa genética não se manifestar, né? Então, olha só, está tudo nas nossas mãos. Claro, como a Maria Goretti falou, é difícil, né, Maria Goretti? Nós todos estamos aqui ainda espiando muita coisa, né? Mas daí, Maria de Fátima, a sabedoria para saber identificar o que eu posso mudar, do que eu tenho que me resignar, isso aí é tudo, né? Então tá, gente, muito obrigada, tá? Nossa, que lindo. Obrigada, Cristina. Olha só, eu também quero assistir uma palestra da Cristina. Já Muito estamos, conhecimento, todos vocês. Eu estou encantada com o grupo. já estou contratando a Cristina para nos abrilhantar o ano que vem. Nossa, maravilha. Eu acho assim, a gente sempre comenta, né, da importância dessa troca nossa. Cada um Eu acrescenta acho um pouco, fantástico. sempre é necessário, né? Viu, meninas médicas aí? A AME de Curitiba também, né? Faz movimentos Maria Goretti, assim, eu não sou fantásticos. médica, tá? Eu só sou Mas atua bioquímica. nessa área, né? Atuo na área. Tá? Tem encontros fantásticos, né? Não sei se Sim. vocês já tiveram oportunidade. Maravilhosos também, né? E no Paraná eu não estive. Tem a AME Porto Alegre, que eu também já fui assistir sim. e participei de eventos lá. Sim. Então, Só pessoal, isso. vocês falando isso, eu tenho um livro, ele deve ter, eu acho que de 10 anos para cima. É um encontro da AME de Minas Gerais, onde é um seminário onde os médicos fazem a exposição sobre algumas patologias na visão médica, espírita, e o Divaldo complementa depois. Eu vou procurar esse livro e vou Indicar passar para para você. vocês. Eu tenho esse livro, eu comprei uma vez em Carazinho, quando teve a reunião da federação lá. E muito bom. Então, pessoal, vou passar para ti, Rosita. Pode ser? Pode, boa noite. Desculpe ter chegado um pouquinho atrasada, mas a neta hoje está aqui em casa. Sandra, muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre. Essa abençoada e esclarecedora explanação que tu fizeste hoje à noite. Para mim foi muito, como é que eu vou te dizer,
consoladora, porque eu sempre tive muita preocupação de não estar sempre fazendo de acordo as coisas, né? Mas de hoje em diante vou fazer como tu ensinasse, né? Eu ainda não estou fazendo nada, vou chegar lá, né? O que é Isso. muito, muito bom e nos traz leveza, né? Nos traz leveza na nossa caminhada e o importante é nós não desistirmos, né? Estamos caminhando e se não conseguirmos desta vez ainda, pelo menos estamos no caminho, né? Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre mais uma vez e boa noite a todos os amigos que aqui se encontram hoje. Um abraço a todos. Muito obrigada pelas palavras carinhosas, Rosita. Muito obrigada. Que amor. É isso aí, a gente ainda não está pronto, né? E vamos lá, bota o ainda e vamos embora. E pega a força, e vai. Isso aí, ainda não, mas estamos indo. Obrigado, Rita. Deixei o Assis, hoje os homens ficaram para o final. Assis, agora eu vou passar para ti. Pois é, Sandra, aquelas três ali, o pensamento, o sentimento e o agir, realmente, ele é bem complicado mesmo, né? Ali, a pessoa ter 100% de pensamento positivo não é fácil. Aí eu tenho que falar para mim assim, ó, um pensamento negativo vale, como é que é? Um pensamento positivo vale mais que 1000 pensamentos negativos. E aí começa a falar para mim. Né? Procuro me doutrinar. E se você for ver, na verdade, antes das pessoas saberem de uma certa doença, quando elas descobrem que elas têm, tá ali, mais ou menos, né? Equilibrado. Mas por mais que a pessoa tente, a pessoa batalha, a pessoa começa a decair. Né? E assim é um monte, né? Já digo por mim mesmo também. Né? Eu não acreditava, tentei, olha, levei um ano para, né, e até dentro fiz uma cirurgia. Então é assim, eu acredito assim que a pessoa, por mais que ela tente, às vezes ela não consegue, né, através só do pensamento, às vezes se superar, né? Mas chega bem perto. E no mais, assim, o mais difícil de todos é o auto-perdão. Esse é difícil. É mais fácil perdoar os outros do que a gente se perdoar muitas vezes. Acho que foi bem interessante, muito importante ali. Vou ver se eu consigo ver essas obras e ler, né? E tentar. A gente procura sempre se melhorar cada vez mais. Muito bem, Esperando obrigada. a próxima vez, muito bom, hein? Obrigada. Obrigado, Assis. Cristina, pode falar, Cristina. Assis, só complementando ali para ti, né, toda essa tua angústia até assim que eu percebo, né? Na realidade, Jesus nos ensinou o vigiai e orai, né? Claro que essa vigilância que Jesus recomendou, ainda nós não conseguimos fazer ela tanto, né? Mas esse vigiar é isso, vigiar constantemente o teu pensamento, a tua atitude, a maneira como tu encara a vida, e aí ir seguindo, vigiando. E orai. O orai é o quê? Essa conexão, como o André Luiz diz, eletromagnética que a gente faz com o mundo espiritual, para, como a Sandra citou, a gente conseguir forças para continuar vigiando, para continuar enfrentando todas as vezes que a gente pisa em falso. E aí, vamos seguindo. Para mim, o melhor ensinamento de Jesus foi esse, vigiar e orai. Sim. Obrigado, Cristina. Mais alguém gostaria de algum questionamento, a Sandra, alguma colocação? Todos tranquilos? Já estamos prontos para gerenciar nossas emoções? Vamos tentar, pelo menos, né? Ô, Daniel, se vocês me permitirem, nós recebemos uma psicografia na nossa casa, no Polo da Luz, e naquele momento, até fui eu quem escreveu esse texto. Eu recebi, né? Não escrevi nada.
Mas ele é muito lindo e ele é pertinente à nossa discussão hoje. Se os senhores quiserem, me permitem, é um texto muito curto. Ele dá 2 minutinhos, por favor, mas eu acho que vale a pena. Gostaríamos de ouvir, sim. Então, eu lerei. Silencia a tua mente para ouvir a tua alma. Na incessante busca pela saúde e felicidade, encontras caminhos obscuros, tortuosos, disfarçados de facilidades alcançadas de forma rápida e tranquila. E, desconectados de si mesmos, embarcam nessa ilusão, distanciando-se daquilo que buscam. Na desenfreada correria do dia a dia, o tempo passa, as oportunidades surgem, ressurgem, e os indivíduos, infelizmente, desperdiçam momentos preciosos com situações banais. Que pena! Estivessem eles conscientes das verdades que edificam o ser, jamais perderiam tempo com alimento para o ego. O verdadeiro alimento, fundamental para a aquisição da saúde e construção da felicidade, encontra-se na comunhão com Deus, ou seja, dentro de cada um. O movimento é para dentro. A essência é o seu verdadeiro eu, aquele que é, foi e será sempre o Deus interno de cada um. Que a paz de Jesus seja sentida por todas e que este estado permita que tua alma seja ouvida. Obrigado, Sandra, profunda, e me fez aqui refletir sobre o meu comportamento aqui, né? Muito bom, muito obrigado. Então, pessoal, agradecendo novamente, Sandra, pela maravilhosa palestra que tu nos trouxe. Olha, nos fez refletir e vai fazer refletir ainda por muito tempo. Sim, Então, fica reverberando nos nossos corações, no meu verdade. também. Fica. Então, eu te convido, se você quiser fazer suas considerações finais e fazer a prece final para nós, para encerrarmos o encontro hoje. Ok. Não, eu acho que eu só queria ler esse texto porque eu achei tão bonito, né? Nós estamos aqui numa reflexão, querendo buscar bastante coisa que é racional, que é da nossa mente, que é das nossas emoções, e ao mesmo tempo o irmão espiritual nos convidou para silenciar a mente e ouvir a alma. Então eu acho que é um belo convite também, né? Nem tudo precisa ser racionalizado, tem que ser entendido com a nossa mente. Não. Às vezes, deixar essa mente se aquietar, né? Para que a gente possa prestar atenção em quem verdadeiramente a gente é. Acho que esse é o convite também que eu queria deixar, né? Como consideração final. Obrigado, Sandra. Então, passar para fazer a prece final para nós. Muito bem, queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo esse momento de estudo, que para mim foi muito especial. Agradeço imensamente a oportunidade que este grupo querido nos deu de refletirmos sobre as palavras da nossa doutrina, do nosso querido irmão maior Jesus, sempre no propósito de levar estes ensinamentos adiante, colocando-os em prática, e não só passando através das palavras, mas sim vivenciarmos isso no nosso dia a dia. Agradecemos os nossos mentores, guias, pela proteção e amparo, pela intuição no momento de estudo, e reforçamos o nosso compromisso com a espiritualidade de luz. Vamos nos melhorar como espíritos imortais que somos e vamos auxiliar a todos os irmãos de caminhada, para que estejamos conosco, juntos, seguindo as pegadas do nosso Mestre Jesus. Vamos lembrar que somos parte de um todo e que somos responsáveis por esse todo. Que a paz de Jesus possa ser sentida por todos nós, que tenhamos uma noite abençoada, de descanso para o nosso corpo físico e de trabalho amparado para a nossa alma. Muito obrigada e que assim seja.